Desde que eu comecei a pregar, em 1976, ainda não tinha acontecido o que vai acontecer hoje de manhã. Eu sonhei pregando essa mensagem que vou pregar hoje de manhã. Foi muito interessante. Durante toda a noite, eu fiquei sonhando, pregando esse sermão que vou pregar hoje de manhã. E no meu sonho, eu respondia uma pergunta. A pergunta é: me perguntaram se acredito no inferno. Me perguntaram se eu acredito no inferno. Hoje de manhã, nós vamos lidar com um dos assuntos mais delicados, eu diria, da nossa fé cristã. Eu vou falar sobre o inferno. Então, eu preciso que você hoje, antes de eu pregar, eu preciso que você faça o seguinte exercício. Eu não quero que ninguém aqui hoje de manhã concorde comigo. Você não precisa concordar comigo. Por quê? Porque quando a gente concorda com alguma coisa, toda a informação que a gente recebe, se você concorda, tudo que você ouve vai combinar com o que você já pensava. Então você não aprende nada. Eu também não quero que você discorde de mim, porque se você discordar, tudo que eu disser, você vai eliminar porque você está discordando. Vamos fazer hoje o exercício de nos colocar na posição do verdadeiro aluno. Aquele que diz assim: me surpreenda, me ensine algo. Não vou nem concordar e nem discordar. Eu vou checar, eu vou conferir, que essa é a atitude bereana da Bíblia. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu Mateus, Sermão do Monte, capítulo de número 5, versículo de número 29. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 29. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance fora o seu olho. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo o corpo ser lançado no inferno. Se a sua mão direita fizer você pecar, corte a mão direita fora, jogue fora, porque é melhor perder uma parte do corpo do que ir todo o corpo para o inferno. Querido Deus, ajuda-me hoje a tratar desse assunto tão delicado, desse assunto tão pertinente, desse assunto tão bíblico que é o inferno. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Socorre o teu filho hoje de manhã aqui, porque eu quero falar não de mim, eu quero falar escondido atrás da cruz de Jesus Cristo. É assim que eu te peço, no nome dele, no nome de Jesus.
Amém. Me perguntaram se eu acredito no inferno. Então deixa eu dizer já na abertura da minha mensagem. Sim, claro. O conceito do inferno é bíblico. O inferno aparece em várias passagens da Bíblia. Mas o inferno aparece em várias passagens da Bíblia com a palavra inferno. A palavra inferno vem de uma palavra latina, vem do latim, infernus, que significa lugares baixos, lugar debaixo da terra. Essa palavra inferno, no original da Bíblia, aparece com pelo menos 4 palavras diferentes. Deixa eu dizer essas palavras, não quero entediar vocês com detalhes técnicos, mas é importante. A primeira palavra que aparece na Bíblia, com mais frequência, para inferno, é a palavra Hades, H-A-D-E-S, Hades ou Hades. Hades, que aparece em Mateus capítulo 16, versículo 18, Apocalipse, vários textos do Apocalipse, Apocalipse 1 e 18, Apocalipse 6 e 8. Hades, que é a mesma palavra hebraica para Sheol, significava originalmente cova, sepultura. Por que que Hades significa sepultura? Porque é para lá que iam no mundo antigo os mortos. Na tradição judaica, quem morria era enterrado, ainda é. Enterrado é debaixo da terra. Daí Hades, Sheol, o lugar para onde vão os mortos. Que lugar vão os mortos na cabeça do mundo antigo, primitivo? Os mortos vão para debaixo da terra. Hades, infernos, lugar que fica embaixo da terra. Uma outra palavra muito usada por Jesus para inferno é Gehenna, G-E-H-E-N-A, Gehenna. Gehenna, que em Mateus capítulo 5, que eu acabei de ler para vocês, Gehenna era um monturo de lixo que havia em Jerusalém, na parte sul da cidade. Eles jogavam o lixo. Naquela época não havia aterro sanitário, ainda hoje não há, em muitas cidades do Brasil. Então eles jogavam lixo num barranco. Esse vale, esse buraco onde o lixo era jogado, era conhecido como Gehenna. E como o lixo, em todos os lugares do mundo, fede muito, tem um mau cheiro, exala um mau cheiro, as pessoas procuravam tocar fogo nesse lixo. Como eles procuravam tocar fogo e jogavam mais lixo em cima, ficava aquele fogo queimando embaixo e exalando aquela fumaça de fogo que queimava, 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 queimava. A outra palavra bíblica que aparece para inferno
acontece em 2 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4. Tártaro, que foi emprestado da mitologia grega. Tártaro era o lugar onde deuses condenavam os seus desafetos. Era uma espécie de paraíso, o Tártaro, com frutas, com água. Só que as pessoas que iam para o Tártaro não podiam alcançar a fruta. Isso é da mitologia grega. E Pedro pega emprestado esse conceito. Então o Tártaro, o inferno da mitologia grega, era exatamente o oposto do senso comum sobre o inferno. Era um lugar de delícias, era um lugar de prazer, de frutas, de pomar, de água límpida, só que as pessoas que estavam lá não tinham acesso à água, não conseguiam pegar a fruta e por isso sofriam. Por isso o sofrimento do Tártaro. Portanto, o inferno, se você me perguntar, na tradição bíblica, ele tem basicamente 3 concepções. Primeira concepção, inferno como sepultura, o lugar para onde vão os mortos. Lembrem-se que quando Jesus contou a parábola do rico e de Lázaro, os 2 morreram e foram para o mesmo lugar, Hades. Só que neste mesmo lugar, um sofria, o rico, e o outro não sofria, Lázaro. Mas eles estavam no mesmo lugar. Eles estavam, segundo a tradição judaica, no Sheol, no lugar para onde vão os mortos. Agora vejam, quando Jesus fala no texto que eu li para vocês hoje de manhã do inferno, Jesus diz que se o seu olho fizer você escandalizar, ou se o seu olho lhe escandalizar, ou fizer você tropeçar, ou fizer você pecar, arranca fora o olho. Se a sua mão direita faz você pecar, arranca fora a mão direita. E aí Jesus diz o seguinte: porque é melhor, bem melhor, você perder uma parte do seu corpo, do que todo o seu corpo se perder no inferno. Aqui começa já uma diferença fundamental entre a cabeça de Jesus e a cabeça nossa, quando a gente fala do inferno. Jesus diz que quem vai para o inferno é o corpo. O teu corpo ser lançado no inferno. Então Jesus não está falando de um lugar para onde vão as almas. Jesus está falando do monturo de lixo onde eles jogavam os corpos, os dejetos, onde eles jogavam os animais que morriam, onde eles lançavam o cadáver dos cachorros daquela época. Jogavam no Guerrena, jogavam no lugar. Então Jesus não está falando do inferno, o lugar das almas. Jesus está falando do inferno, o lugar onde se jogam os corpos. Porque se tua mão estiver fazendo você pecar, arranca ela fora, para que o corpo não seja jogado no monturo de lixo. O corpo, ele não está falando da alma, ele está falando do corpo. Jesus foi ao inferno. O texto bíblico diz isso. Mas ele não foi no inferno que você e eu supomos, o inferno de sofrimento. Jesus foi ao inferno, lugar para onde vão os mortos, para a sepultura.
Jesus desceu à sepultura, é isso que a Bíblia diz, mas Deus não deixou ele na sepultura. O corpo de Jesus não se decompôs na sepultura, porque ele ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. Então, se vocês me perguntarem, Ricardo, você acredita no inferno? Eu diria, claro, é bíblico. Agora, existem algumas dimensões do inferno que eu não acredito. Por exemplo, eu não acredito no inferno segundo a tradição calvinista de Santo Agostinho, de que o inferno é a punição de Deus para uma humanidade que é herdeira do pecado de Adão. Segundo a teologia calvinista, segundo João Calvino e todos os calvinistas que seguem rigorosamente o catecismo de Westminster, nós somos não apenas herdeiros do pecado de Adão, nós somos culpados com Adão e somos réus da morte e da ira de Deus por causa de Adão. Por exemplo, R.C. Sproul é um teólogo calvinista. Ele diz assim: nós somos, quer dizer, o pecado, a maldade, atingiram toda a humanidade, dizimaram toda a raça humana. Somos, olha o que ele diz, somos pecadores em Adão. Nós não devemos perguntar quando um indivíduo se torna pecador. A verdade é que o ser humano já vem à existência em estado de pecado. Os seres humanos são vistos por Deus como pecadores, por causa da solidariedade com Adão. É o que diz o Sproul. Pink, P-I-N-K, que é um teólogo também reformado, tem livros inclusive em português, quando ele comenta Romanos 1:18, ele diz assim: manifestou-se a ira de Deus quando foi pronunciada a primeira sentença de morte, quando a terra foi amaldiçoada e o homem foi expulso do paraíso terrestre. E depois, mediante castigos exemplares, como o dilúvio, destruição de cidades, a morte reinou por todo o mundo. Presta atenção agora, um famosíssimo teólogo em inglês, muito lido entre os crentes brasileiros, chamado Martin Lloyd Jones. Há no universo uma mente má, e nós somos seu fruto, porque somos filhos do diabo. Adão caiu, Adão pecou. O resultado é que toda a semente de Adão nasce em corrupção. Como a natureza corrupta é universal, acontece em toda parte. E isso que estabelece o parentesco do mundo inteiro. É isso que torna absurda todas as cortinas, todas as suas barreiras de cor e todas as filosofias. Nisso o mundo inteiro é um só. No quê?
Todos nós estamos em pecado, somos filhos da desobediência, herdeiros de uma natureza caída que se expressa e se manifesta da maneira como iremos considerar. Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora presta atenção como ele termina o parágrafo dele. Estando, pois, debaixo da ira de Deus, estamos todos completamente desamparados. Eu não creio no inferno, que você já nasce condenado a ele, que você já nasce desamparado por Deus, que você já nasce debaixo da ira de Deus. Não creio. No livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, página 145, eles dizem assim: olha como a teologia pentecostal pensa isso. Todas as pessoas, até mesmo as crianças pequenas, estão sujeitas ao castigo, filhos da ira. As imprecações bíblicas contra as crianças, paralelamente à obra de Cristo, por um ato legal, pode qualificar as pessoas como pecadoras, não havendo sequer pecado da parte delas. Portanto, existe o inferno que, segundo uma tradição teológica, acredita, condena você, condena seus filhos, condenou seus pais, condena os seus netos ao inferno. Porque, segundo essa teologia do pecado original, todos, devido ao pecado de Adão, vamos para o inferno. E aí Calvino diz assim: Deus, por uma decisão inquestionável da sua parte, resolveu salvar alguns. Só alguns. E o restante da humanidade, por causa de Adão, vai queimar no inferno. Vai queimar num lago de fogo e de enxofre. Então, se você me pergunta, pastor, você acredita nesse inferno? Eu lhe digo, não. Quero mostrar um vídeo para vocês. Por favor, assistam esse vídeo. Se me perguntam, Ricardo, você acredita no inferno? Não. Eu também não acredito no inferno,
se ele reflete o conceito medieval de Dante Alighieri. Dante Alighieri foi um escritor italiano que escreveu um famosíssimo poema composto em 3 livros, chamado de A Divina Comédia. E Dante Alighieri reflete a mentalidade dos seus dias. No meio da vida dele, quer dizer, quando ele estava com 35 anos de idade, Dante Alighieri percebe que ele se desviou do caminho, do reto caminho. Está perdido no meio de uma floresta, e lá ele encontra o poeta Virgílio, que era um poeta latino. E Virgílio, a pedido de Beatriz, que era a musa amada de Dante Alighieri, o conduz numa viagem ao inferno. E depois que Virgílio o conduz pela estrada do inferno, ele entrega a mão de Dante a Beatriz, ela conduz Dante Alighieri pelo purgatório, e depois ela entrega Dante nas mãos de São Bernardo, que o conduz à presença de Deus. Então são 3 volumes: o inferno, o purgatório e o paraíso. Na antessala do inferno, Dante diz que era o limbo. O limbo é onde estão as crianças que morreram sem batismo, dos personagens que viveram antes de Cristo, de gente que não é nem boa nem má, gente que passou pela vida nulo, estão no limbo. E Dante, que escreveu todo o poema com 3 e múltiplos de 3, percebe que no inferno existem 9 círculos, 9 gradações. Esse era o inferno de Dante. Do segundo círculo, porque no primeiro é o limbo, do segundo círculo, ele colocou os pecados da incontinência, da falta de controle, luxúria, gula, avareza, heresia. Isso do segundo ao 6º círculo. No 7º círculo, ele colocou os pecados da violência, homicídio, suicídio, blasfêmia. No 8º círculo, ele colocou os ladrões, os corruptos, os estelionatários, os mentirosos. E no último círculo, mais embaixo do inferno de todos, o 9º círculo, ele colocou os pecados da traição, os Judas da vida, os conspiradores, os que semeiam contendas, os que espalham boatos. Só que o inferno de Dante, que é muito próprio da Idade Média, ele escreveu durante o auge da Idade Média, é um inferno terrível. Por exemplo, no canto 18, verso 34, estrofe 34, Dante diz assim: de cá e para lá do inferno, corriam na fraga preta diabos chifrudos, com relhos grosseiros, que iam surrando com fereza abjeta. Em um outro trecho, ele diz que as pessoas andavam no inferno com a cabeça torcida para trás. Eles caminhavam com as cabeças torcidas para trás em relação ao corpo. Então eles só andavam para trás.
Dante fica compadecido das pessoas nessa situação, com a cabeça torcida para trás, e Virgílio diz para ele que ele não deve se comover, porque ali é o lugar da justiça de Deus. No canto 22, os diabos brigam entre si no inferno. Um cai num tacho de alcatrão fervendo. E assim Dante descreve o tacho de fogo. O calor desatou-os no momento, mas foi-lhes vedado escapar o fito, com as asas grudadas no alcatrão visguento. Então Bouguereau pintou, e eu quero mostrar para vocês aí, uma cena do inferno. O que é essa cena? É um demônio com o joelho nas costas de um homem, torcendo-o para trás, levantando a jugular e sugando o sangue do homem que está no inferno como um vampiro. Essa era a ideia que eles tinham do inferno naquela época do mundo. Era um lugar medonho. Vejam atrás as figuras grotescas, horrorosas, que ficavam atormentando a alma dos homens durante toda a eternidade. Bernardo de Claraval, no sermão 42, ele diz assim, presta atenção e fica olhando para a imagem enquanto eu leio. Os que estão no inferno não podem mais ser redimidos, porque no inferno não há redenção. Trata-se de uma região dura e pesada, região terrível, região repelente, terra de esquecimento, terra da aflição, terra miserável, terra tenebrosa, onde não há ordem, somente o eterno horror inabitável, lugar da morte, do fogo ardente, de rio, do frio rigoroso, de vermes imortais, do fedor intolerável, dos martelos percussientes, das trevas palpáveis, da confusão dos pecados, do barulho das cadeias, das horríveis faces do demônio. Tremo dos pés à cabeça, e meus ossos se desconjuntam em pensar nesse lugar horrendo. Como caíste do céu, Lúcifer, filho da aurora, que estavas revestido de pedras preciosas, e agora debaixo do teu leito, em teu leito vermes. Ó Senhor, quanta distância entre um manto de pedras preciosas e outro de vermes, onde as delícias do paraíso e as trevas infernais. Bem sei que esse fogo está reservado ao diabo e seus anjos, e os homens vão com eles. Aquilo é como consumir-se eternamente, morte interminável, tormento infindável. Desce agora, portanto, em vida ao inferno, percorre os olhos do espírito, essas oficinas de tormento, foge do crime e do vício que causaram a morte aos malvados, odeia a iniquidade e ama a lei, e nesses formidáveis mercados compra o ódio ao pecado. Se você me perguntar e disser, pastor Ricardo, você acredita que o inferno existe? Não, assim não. Porque esse inferno transforma Deus num monstro, num torturador por toda a eternidade. Eu não acredito no inferno que transforma Deus num torturador eternamente torturando vítimas. Santo Afonso de Ligório dizia assim a respeito do inferno: o condenado odiará a Deus para sempre, e esse há de ser o seu maior tormento, conhecer que Deus é o sumo bom e ver-se forçado a detestá-lo para sempre. Vejam, no inferno Deus, segundo Santo Afonso Maria de Ligório, Deus forçará as pessoas a detestá-lo para sempre. Santo Agostinho dizia assim, ou Santo Tomás de Aquino: para o pecado mortal esse inferno é pouco,
porque a ofensa feita à majestade infinita merece um castigo infinito. São Tomás de Aquino acreditava que o inferno ainda era pouco. Veja aí essa cena. O juízo final de Hans Melling, que pintou esse quadro em 1430, ele nasceu em 1430, morreu em 1494, portanto, antes do descobrimento do Brasil, ele já pintou essa cena. Olhe bem para a cena, um demônio terrível, com uma lança na mão, o fogo pegando fogo, quer dizer, o fogo é terra, e uma garra do diabo no pescoço de uma pessoa embaixo, e a outra garra do diabo no pescoço de outra, em cima de uma pedra, o rosto de um homem aparecendo ali no cantinho, as vidas em tormento eterno. Se você me pergunta e diz, pastor, você acredita nesse inferno aí? Eu digo não. É impossível, é incoerente com o caráter de um Deus amoroso. Deixa eu citar o Rubem Alves. Rubem Alves escreveu num dos textos dele assim: Santo Tomás de Aquino, num dos seus textos, faz a seguinte observação, que é totalmente ortodoxa: Deus e os salvos dos céus contemplam os condenados nos estertores do sofrimento no inferno, para que a sua alegria seja completa. Veja essa próxima cena. É um quadro do inferno. Tem um tacho com fogo fervendo no centro. No canto esquerdo, lá na ponta, são pessoas penduradas em estacas, assando num braseiro, de cabeça para baixo. Demônios supliciando, destruindo com vidas. Atrás do tacho, se você ver, tem um bicho escuro, abraçando e quebrando uma pessoa pelo meio. O fogo queimando. Mais embaixo do tacho, do lado esquerdo, tem um demônio decapitando uma vítima, cortando a cabeça de uma vítima. Era essa a imagem que os medievais tinham. E Santo Tomás de Aquino disse que do céu, os salvos e Deus vão ver essa cena aí, e é com esta cena que a alegria de Deus será mais completa. É com esta cena que os salvos vão se regozijar no céu. Aí o Rubem Alves diz assim: não há mágica que me faça amar um Deus que tem prazer em contemplar o sofrimento dos homens. Para mim, uma aflição dessas é um sacrilégio, é uma blasfêmia. Deus não ama a feiura, Deus não ama o sofrimento. O que Deus deseja é precisamente transformar a beleza, a feiura em beleza, transformar o sofrimento em alegria. Existem entre os teólogos do mundo inteiro, católicos, protestantes, pelo menos 4, pentecostais, interpretações do que é o inferno. Existe a interpretação literal. Está escrito na Bíblia que existe inferno, então existe um inferno. Existe a segunda interpretação, que é purgatorial. É muito católica. O inferno é só para purgar o pecado. As pessoas vão para lá e o fogo vai queimar e as pessoas vão sair do fogo como ouro, mais purificadas. Existe a terceira visão do inferno, que é a condicional. Só vai para o inferno quem quer.
Tá aí, o lugar é assim, mas só vai quem quer. E a quarta é a metafórica, que o inferno é uma metáfora do sofrimento humano, uma metáfora dos lixões da vida, onde crianças e homens vivem junto com os urubus, com os vermes, com o fogo que queima. Essa é a metafórica. Eu quero propor para vocês, como pastor da Igreja Bethesda, que a gente não aceite a visão literal do inferno. Por quê? Não aceitar a visão literal do inferno. Porque ninguém aqui lê a Bíblia de uma maneira literal. Porque se nós lêssemos a Bíblia de uma maneira literal, ninguém aqui teria pelo menos um olho. Ninguém lê literalmente, porque Jesus disse: se o teu olho te fizer escandalizar, arranca ele fora. Nós seríamos uma igreja de cegos, começando por mim. Ninguém é literal. Em Mateus 18, 22, ao ouvir isso, Jesus disse para um rapaz rico: falta-te ainda uma coisa. Vai e vende tudo o que você possui, dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Quem aqui já vendeu tudo quanto tinha e deu aos pobres? Não, pastor, a gente não pode ser literal nessas horas. Ser literal, ninguém é, porque em Mateus capítulo 19, versículo 24, Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ninguém é literal, porque Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, e você disser a um monte: arranque-se daí e lance-se ao mar, o monte vai obedecer você. Eu nunca vi nenhum evangelista da televisão ter força de jogar o pico do Jaraguá no mar. Se o teu olho direito te fizer pecar, arranca-o, lança-o fora. Claro que Jesus está usando aqui de metáfora. Tanto que ele disse que o corpo é que vai para o inferno. É melhor ir salvar o teu corpo sem a mão do que todo o corpo ir para o inferno. E nenhum teólogo diz que corpo vai para o inferno ou para o céu. O corpo volta ao pó, porque somos pó e ao pó nós voltaremos. Claro que Jesus está falando de metáfora. O que é uma metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem que explica de uma maneira mais forte o que uma ideia pretende comunicar. Isso é uma metáfora. Por exemplo, quando Jesus diz que o inferno tem verme que consome, que come, que tem um fogo que não se apaga, é lógico que ele estava falando não de um lugar, porque era muito próprio da Idade Média, que eles quisessem localizar geograficamente através de um mapa onde é que ficava exatamente o inferno. E Jesus disse: o inferno não fica fora da vida. O inferno é o monturo de lixo da cidade. E o monturo de lixo da cidade é uma metáfora. Porque nos arredores do Monte Sião
Eles jogavam a vida daquilo que nada mais prestava, o refúgio da cidade. O que é o inferno? O inferno é quando a vida é considerada um refúgio que pode ser jogada no lixo. Isso é o inferno. Por isso que inferno é quando uma sociedade trata a vida como refúgio. Quando uma igreja trata a vida como refúgio. Quando a vida das pessoas é tratada como um lixo. Quer um retrato do inferno? A escravidão. Os escravos, antes das leis de emancipação dos escravos, eles viviam no inferno. E não no inferno eterno, fora da terra, fora do tempo. Um inferno eterno dentro da história. Por quê? Porque os negros, os escravos, eram considerados vidas dispensáveis. Podia-se jogar fora essa vida sem prejuízo da sociedade. Isso é inferno. Inferno é Auschwitz. Por quê? Porque em Auschwitz, os ciganos, os testemunhas de Jeová, os comunistas, os homossexuais e os judeus principalmente, eram considerados o refúgio da sociedade e jogados no monturo de lixo de Treblinka, no monturo de lixo de Dachau, o monturo de lixo de Auschwitz. E sempre que a vida humana é jogada no monturo de lixo, Jesus denuncia e diz: vocês estão acendendo o inferno. E quando não existe perspectiva para aquela vida de sair desse inferno, é como se fosse eterno, porque ele vai morrer nela. Segundo, o inferno não fica lá fora depois que você morre. O inferno fica dentro dos espaços religiosos. Eu nunca vi essa igreja tão quieta como aqui. O inferno fica dentro dos espaços religiosos, dentro das igrejas. Quer ver? Mateus capítulo 23, versículo de número 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, vocês percorrem a terra e o mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês tornam ele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. A opressão religiosa é uma metáfora do inferno. Quem vive debaixo do tacão de uma lei religiosa está no inferno. Quem vive debaixo do medo, porque a religião imprimiu medo no coração das pessoas, está no inferno. Vive no inferno. E Jesus disse: esse inferno é 2 vezes pior do que qualquer inferno que vocês possam imaginar. Ai de vocês, doutores da lei. O que é o inferno? O inferno é trevas, escuridão. Portanto, o inferno é uma vida desperdiçada na busca obcecada por aquilo que não tem valor nenhum. Uma vida que se desperdiça sem sensibilidade com o pobre. Jesus disse, tinha um homem que era muito rico. Muito rico. E na porta da casa dele colocava um mendigo, um leproso, chamado Lázaro. E ele passou a vida inteira dele sem ver aquele homem, sem notar aquele homem.
Morreram os dois. Os dois foram para o Hades. Os dois foram para debaixo da terra. Os dois foram para o seio de Abraão, que segundo a tradição judaica era para onde as pessoas iam, serem recolhidas para com seus pais, serem recolhidas para com a família que os antecedeu. O rico estava em tormentos e pediu que Lázaro, com a ponta do dedo, saciasse a sede dele. Claro que um pouquinho só não ia resolver o problema dele. E o problema dele qual foi? Ter passado a vida inteira sem notar que tinha um pobre na casa dele, obcecado com outras coisas, iludido, inebriado, embriagado com outras coisas da vida, nunca notou o que era essencial, ele não sabia o que era essencial. Deixa eu explicar uma maneira de entender. Um homem tinha um cavalo e um cão, e ele estava no caminho da vida, acompanhado pelo cavalo, ia de cavalo e ia com um cachorro. O cachorrinho dele de estimação ia seguindo pelo caminho da vida. Depois de muito caminhar, ele se deu conta de que ele, o cavalo e o cão tinham morrido num acidente. Os três morreram num acidente. Porque às vezes os mortos demoram para se dar conta de que já estão mortos. E eles estavam ainda caminhando, sem se dar conta que tinham morrido. O sol era forte. Estavam suados, com muita sede. E precisavam beber água. Numa curva do caminho, eles avistaram um portão lindo, magnífico, ornado de ouro. Tinha uma porta de mármore que dava para um lugar brilhante. O caminhante foi até a guarita, bateu na porta do portão de ouro. O outro disse bom dia, ele disse bom dia. Que lugar é esse tão lindo? O homem disse, aqui é o céu. O homem que vinha caminhando com o cavalo e com o cachorro tinha morrido e não tinha se dado conta. Disse, nós estamos com muita sede. O guarda da guarita disse, pode entrar. Beba água à vontade, tem água que brota da rocha. Água límpida, boa, fresca. O homem disse, só uma coisa, o senhor entra, mas o cavalo e o cachorro ficam do lado de fora. Porque aqui não entra nem cavalo nem cachorro. Não se permite a entrada de animais. O homem ficou desapontado porque ele estava com muita sede. Mas ele disse, como eu posso entrar nesse lugar e deixar o meu cachorrinho de estimação e o meu cavalo, que me tem dado cavalgadura do lado de fora? De jeito nenhum. Continuaram caminhando morro acima. Deitaram embaixo da sombra de uma árvore, cabeça coberta com um chapéu. Passou um homem e disse, bom dia, caminhante. Ele disse, olha, não sei se é um bom dia, porque eu estou com muita sede, e meu cavalo também está com sede, e meu cachorrinho está com sede. O homem disse, há uma fonte mais ali na frente, pode beber à vontade. O homem foi até a fonte, deu de beber ao cavalo, deu de beber ao cachorro. Disse, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eles dizem, o outro disse para ele, o caminhante disse para ele, pode voltar aqui quantas vezes você quiser. Ele disse, que lugar é esse? Ele disse, aqui é o céu. Ele disse, céu?
Mas céu não era aquele lugar do portão de pérola? Não era aquele lugar do portão de ouro e com um portal de mármore que saía um brilho de dentro? Ele disse, não, não, não. Aquela imagem é mentirosa, aquilo lá é o inferno. Ele disse, mas eu estou confuso. Como é que eu sei o que é céu e o que eu sei o que é inferno? Ele disse, é muito simples. O inferno é qualquer lugar que para entrar você tem que abandonar os seus melhores amigos do lado de fora. E céu é sempre o lugar onde a gente partilha com todos aquilo que nos é mais precioso. O que é inferno? É a vida do rico, na parábola do rico e Lázaro. Era só dele. E Jesus disse, este é o inferno mais horroroso que existe. Passar pela existência, trancado, fechado, em busca dos meus próprios desejos, das minhas próprias ambições. O que é inferno? É um fogo que consome. É um choro e ranger de dentes. O que é choro e ranger de dentes? Por que existe choro e ranger de dentes no inferno? Choro da culpa e ranger de dente de jamais se assumir. Ranger de dente, rilhar de dentes. A culpa não é minha, a culpa é sua, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dela, a culpa é dela. Projeta no outro, na vida, na história, responsabilidade, no demônio, nos anjos, responsabilidades que são nossas. Ranger de dentes é um homem e uma mulher consumido em projetar no outro, culpar o outro. Por isso que o diabo é chamado na Bíblia de o acusador dos irmãos. É culpa de todo mundo, só não é a minha. Mas aí você diz assim, pastor, eu sou um cara muito tradicional. Eu não vou conseguir pensar em outra coisa, senão no inferno. Eu já tive essa experiência uma vez, quando eu falei para uma pessoa muito tradicional, que durante a vida inteira dela, ela achou que a mãe dela tinha ido para o inferno. E eu disse, não, Deus jamais jogaria sua mãe num tacho de enxofre, queimando eternamente. E você sabe qual foi a minha surpresa? Ela ficou com raiva de mim. Sério, eu não estou de brincadeira não. Os pastores aqui estavam presentes. Ela ficou com raiva de mim. Como assim? Eu digo, se você tem uma teologia que você precisa mandar sua mãe para o inferno, queimar eternamente nesse lago de fogo, é melhor você rever a sua teologia. Aí você diz assim, pastor, mas a Bíblia diz que Deus é amor, mas que Ele também é justiça. A Bíblia diz mesmo que a ira de Deus dura só um tempo. Mas repita comigo, a sua misericórdia é para sempre. Diga, a sua misericórdia é para sempre. A melhor maneira que eu posso explicar é sobre o amor e a justiça. Que as pessoas me dizem assim, pastor, Deus é amor. Eu digo, mas Ele também é justiça. Eu digo também, mas deixa eu explicar. É como se fossem duas estradas paralelas, a estrada do amor e a estrada da justiça. As duas andam juntinhas. Um dia, acaba a estrada da justiça e a estrada do amor continua, 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 porque o seu amor dura para sempre. Deixa eu falar, se você diz assim, pastor, eu sou um cara muito tradicional, não consigo pensar senão no inferno. Então eu vou concordar com você. Sim, o inferno existe. Mas Jesus o esvaziou. Porque está escrito na Bíblia que Jesus levou cativo o cativeiro.
E Jesus disse: eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e tenho a chave do inferno. O inferno está vazio. Por que o inferno está vazio? Porque a cruz do Calvário é mais poderosa do que nós podemos imaginar. Ele veio para salvar o mundo inteiro. Escancarou agora as portas do paraíso e colocou uma placa no céu dizendo assim: venham todos vocês que têm fome e sede, as portas estão abertas e é de graça, sem preço, sem dinheiro, podem entrar, porque é para todos e todas, sem fazer distinção mais de ricos e pobres, homem e mulher, judeu ou gentio, não há mais diferença, todos são agora bem-vindos, porque eu vou preparar-vos lugar, e na casa do meu Pai ainda tem muito lugar, e dá para todo mundo entrar. Não é só para 144 mil, não é apenas para os predestinados, não é apenas para os eleitos, mas é para toda a raça humana, que agora é eleita para ser salva em Cristo Jesus o Senhor.